que ele ganhou, pegou a grana e dividiu com todos os funcionários, deu para todos os funcionários que menos recebiam no estádio. Legal. Que ele, Os menores salários. Quem recebia menos, ele linkou. Depois dizem que ele é louco por dinheiro ainda. Então, se faz o quanto de solidariedade, quanto de grandeza ele teve. Grandeza. No Marte são algumas coisas que eu faço questão de colocar, que talvez na hora a gente não consegue. Eu vou confidenciar uma a mais, ele estava indo já pro time espanhol e ele não tinha vendido o carro. Eu disse, como é que eu vou fazer? E tinha um simbolismo. Eu comprei o carro dele e estou com ele até hoje. O carro da final da Sul-Americana, ele está comigo. Eu comprei o dinheiro que tu pagou pelo carro, ele distribuiu entre os funcionários? O dinheiro do Tite. Eu comprei, não, era dele, porque o carro era dele, eu fiquei com o carro. Eu fiquei com o carro, era uma que eu falei, então tinha um simbolismo, então, eu olho assim, tem o símbolo da... Não, e para ele isso é título. importante, né? Sim, ele disse, eu vou viajar amanhã, eu vou vender. Eu meio puto da cara que ele ia embora, né? Eu disse, não vai embora, cara, Nossa, o ataque com a velocidade de Nilmar, de Tyson, com uma transição, com a criação de Alex, da Alessandro, Juliano, Sandro, é tudo que eu queria. Esse era acho que foi o melhor time o Inter foi campeão do mundo em 2006, mas acho que em relação ao conjunto esse foi o melhor time do Inter. Eu acho que equivale ao de 2006, mas em relação de 2010 esse é melhor. A velocidade. Mas aí é opinião, né? Tinha mais dinâmica, né? Muita gente acha que esse foi o melhor Inter, esse 2008. A velocidade, nós foi a equipe no primeiro semestre de 2009 que mais gols fez no Brasil todo. Nós fizemos 7-0, o pessoal não vai gostar que eu vou falar, nós fizemos 7-0 no Caxias, foi inacreditável. Foi inacreditável. Perdendo gol ainda, hein? O que está me ocorrendo aqui? Foi o 8-1, Tite? Mas foi 7-0 no primeiro tempo. Ah, sim. Chegou a 7-0, tá certo? O Hélio Carraveta desceu, eu soube do lado de cima, e ele falou depois de confidencial, ele disse, eu queria te ouvir para ver, ele e o Maurício, assessor tecnológico, disse, nós queríamos te ouvir, o que tu ia falar com 7-0? Que orientação tu ia dar para os caras? Respeito. De forma subliminar, a gente consegue travar se a gente quer assim, Rec. Se tu fosse o técnico da Alemanha, tu ia mandar parar? Eu estou falando do Grêmio e do Porque daqui a pouco... Inter e do... Tu viu que ele bateu os pés no chão, a seleção deixa eu falar. Vamos falar de seleção. Eu estou te ouvindo aqui, está me ocorrendo uma coisa. Nós temos bastante literatura sobre futebol, mas produzida de fora para dentro. É jornalista e tal. Com essa memória que tu tem como técnico, não te ocorre colocar no papel, fazer um livro, falar sobre tudo? Ou fazer um vocabulário. Nós podíamos lançar um livro com o nome, Tite. Eu escrevo Tites. Não, titionário. É, o titionário. O titionário. Treinabilidade. Esse cara E virou sinônimo. Respeitando a treinabilidade. Eu conheço um amigo meu que vai terminar o programa e já vai registrar a marca. O cara, se vem num programa, como nós estamos falando, se tu fala um termo mais técnico, se tu fala, tu diz assim, ali, estudioso, se tu fala de uma forma mais falta qualificação. Profissional. Zé, eu tenho sim. Eu fui procurado por algumas pessoas para falar a respeito. Não ficou maduro ainda a possibilidade. Porque tu tens a base teórica do preparador físico. Tem a vivência prática do treinador e do jogador. Tem tudo para fazer um bom livro. E vem afirmar também mais um e coloca assim, cara, divide essas experiências que tem com o pessoal. Por exemplo, eu gosto de ler Valdano, eu gosto de ler Valdano é muito Mourinho. Eu fui agora, nós fomos à Argentina, eu comprei, eu livro, 7, 8 livros, eu e o Kleber, porque essa literatura espanhola, eu consigo compreender o espanhol, dá para te ler de uma facilidade maior, então tenho a biografia do Guardiola, aí tu vê o sistema tático, que é uma situação mais profunda, e aí tu busca essas informações e daqui a pouco transformar, e tem lá, tem ali, tem Sabella, tem todo mundo. Aqui eu tenho do Zico, do Falcão, e uma série de profissionais que passam esse know-how, essa experiência. Num somatório sai coisa boa. Né? Sai coisa boa. Não, agora, daqui a pouco... O título já está pronto, é titionário. Minha pergunta é o seguinte, porque a gente tem a possibilidade de ouvir vários jogadores que saíram daqui, do Brasil, enfim, e na Europa, né, atuaram, foram bem, muitos deles, outros não, mas quando retornam, dizem todos eles, ou quase todos, que adquiriram a cultura tática. Essa foi a grande contribuição de uma atuação deles no futebol europeu.
O que acontece no futebol brasileiro que os jogadores aqui não falam isso e quando vão para a Europa, retornam, dizem que compreenderam muito mais taticamente o futebol? Para o Tite ter bastante tempo para falar, ele vai responder depois do intervalo comercial. Começa com essa resposta o próximo bloco. A pergunta do Daniel Oliveira fica, então, no ar. Você vai tomar um cafezinho e tal e já vai voltar conosco. E vamos falar também das derrotas do Internacional para o São Paulo, por 1-0 no Beira-Rio, e a do Grêmio, criminosa, por 1-0 para o Cruzeiro lá no Mineirão. Nós já voltamos. Já vamos falar das derrotas de Grêmio e de Internacional, mas nós estamos de volta com o preliminar, a imagem do futebol, aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, o grande técnico do momento, Tite, e os narradores Daniel Oliveira e José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes AM 640. Somando Bandeirantes AM, Ipanema FM, Band News, tá? Liderança com certeza. E vamos começar respondendo a questão que ficou no ar para o Tite, feita pelo Daniel Oliveira. Por que se adquire cultura tática na Europa e aqui não se tem tanta cultura tática? Aqui é meio no oba-oba. Como é que é, Tite? Não é a cultura, eu vou colocar, é a forma com que nós, para mim, a essência, com que orientamos. Aqui, basicamente, nós trabalhamos, taticamente, no encaixe a marcação. O atacante pelo lado esquerdo, mais aberto, o lateral direito vai pecar. Mas se ele rodar, eu vou sair do meu lugar para... Não acompanha ele. O 3-5-2, ele encaixa muito isso. Ele faz ajustes conforme o adversário. Existem profissionais que, o volante adversário, ele sai mais do lado esquerdo. Então, eu vou inverter de lado o meu volante para pegar ele e vai trabalhar mais do lado esquerdo. Esses ajustes. Tem outros que não fazem. E aí é o desenvolvimento. Por exemplo, a linha de 4 minha, ela não se desmancha, então não acompanha. E aí tu começa a fazer trabalhos que estruturam, basicamente a diferença é nos 4 defensores. E aí tu não monta, tu não desmancha esses 4 defensores. Se o atacante sair para rodar nas costas do volante, deixa lá, é o setor dele de marcação. Há uma marcação mais setor. A marcação europeia, ela é mais setorizada. Muito pouco ela é individual. Aqui nós encaixamos muito a marcação e segue-se a marcação. Outro dia o Marcos Rocha, lateral direito do Atlético Mineiro, falou assim, nós estamos com dificuldade porque ele quer que marque setor e a gente estava acostumado com o individual. Acho que representa um pouquinho essa. E aí a metodologia e os conhecimentos e os treinamentos que a gente tem que levar para dentro do campo para que o atleta possa fazer uma ou outra. Lá tá confuso o esquema no Atlético Mineiro. O Levir ainda está lá, né, Tite? Ainda está. Mas andou já brigando com o presidente. Então, tu já sabe, se tu está no mercado e tal, se for para o Atlético, os caras do Atlético não gostam de marcação. Mas olha aqui, acho que só em outubro, hein? O pessoal vai marcar o Tite na paleta depois da entrevista de Gilmar Veloz para Bandeirantes. Não, porque o Paulo Autori saiu do Atlético porque fazia a marcação zona. E os jogadores queriam a marcação individual que foi implantada pelo Cuca, com quem eles se davam melhor, o modelo de jogo. Por que acontece essa diferença? Às vezes o atleta se ajusta e ele consegue, por exemplo, com o Cuca, eu entendo assim, ele consegue atingir um título, um estágio, ele se sente mais confiante. E para modificar essa metodologia, ela requer um tempo. Por isso que eu digo pegar agora no meio do brasileiro, quando não for para modificar uma estrutura toda com um nível, num campeonato onde ele está achatado, está tudo muito igual. Concordo contigo, foi um crime o Grêmio ter perdido. A observação de ele ter perdido o jogo, porque ele teve as 2, 3 bolas do jogo. Eu assisti o jogo do Internacional e o São Paulo, muito igual o jogo. A primeira oportunidade, ele definiu o jogo. Nesses jogos iguais, um detalhe ele acaba Tanto que foi 1-0, né? Exato. Se o Inter tivesse feito 1-0, poderia também. Aproveitar a deixa do Tite, vamos ver o jogo do Internacional. O Inter perdeu a chance de encostar no líder Cruzeiro. Se o Inter ganha o seu jogo, não estaria a 5, a diferença continuaria em 2. Mas ainda está vivo na competição. Tá bem vivo. Gostei muito do Kaká. É a verdade. Achei que jogou muito. Ah. Tanto no aspecto competitivo, de voltar com ele. Ele faz um lado de campo para deixar Pato e Kardec enfiado e o gancho do outro. Eu gostei muito do Kaká. E esse lance aí? Não foi, né? É a defesa com os pés.
O Inter reclamou pênalti no lance anterior, né? Mas teve um pênalti do Juan, né? Esse foi escandaloso. Meu Deus. Vê como um vacilo representa num jogo de iguais, né? Possibilidade da vitória. Apenas um erro do Inter e resultou no gol do São Paulo. Aliás, que bola do Kaká ali pelo lado esquerdo. Né? Perfeito. A jogada terminal foi do Ganso, mas olha como ele segura, ele dá o tempo para a jogada acontecer, ele dá 3, 4, até apareceu. Raciocínio muito rápido. Né? Ele estava de costas para o companheiro e tocou certinho. Ele teve que virar a perna, né? Fazer o movimento com o pé direito para passar a bola. Até houve alguns elogios para o Internacional, que tal, mas eu acho que o Inter criou assim, chance nítida mesmo de marcar. Teve esse lance anulado. Mas esse é o tipo de jogo, Rec, que não é o tem Inter. Tanta chance. Pelo menos eu penso dessa forma, porque a gente pega muito, claro, pautado na questão do nosso foco do futebol, que é a dupla Grenal, mas esse é o tipo de jogo que não foi o Inter que perdeu, foi o São Paulo que ganhou. É que dá para perder para os melhores. Claro que houve um vacilo. Não pode perder para os Claro pequenos. Que o gol saiu, a origem do gol foi um vacilo do Inter. Agora, o São Paulo é um time muito interessante. Aí foi o pênalti. O quarteto que ele tem aí. No lance anterior foi o pênalti. Tem mais jogadores para entrar ainda durante esse Campeonato Brasileiro, né? Acho que o São Paulo daqui a pouco... Sim, ele agora chegou mais. Michel Bastos. Michel Bastos é bom jogador. O grupo de São Paulo seria o grupo mais caro hoje dos grandes times, dos grandes clubes brasileiros, com uma folha de 12 milhões. Com um grupo desses, com esses jogadores todos, com Pato, com Kaká. Está bem parecido com o grupo do Inter do ano passado. Ele pode ser incluído como um dos que vai concorrer também. E tem um grande técnico. Eu não acho que o Inter... Não dá para dizer que foi uma tragédia perder por 1-0 para o São Paulo, mesmo que o jogo tenha sido no Beira-Rio. E eu sou daqueles que entendo que, comparando o Inter com ele mesmo, ele evoluiu da atuação contra o Goiás para a atuação contra o o grande problema é o seguinte, é que o aproveitamento do Inter ele era muito alto nesse período pós-Copa. A situação com a do comparação com o próprio rendimento do Inter. A situação do Inter ficou tão confortável que se o Inter ganhar 1 ponto em 9, o Inter termina o primeiro turno pelo menos em 5º lugar. Ganhando 1 ponto só. A última partida com o Figueirense, né? Figueirense. O Internacional joga com o Atlético e Palmeiras e Figueirense. Para um time que quer ser campeão, dá para ganhar dos 3. Ou dá para encarar os 3, pelo menos. Mas a situação do Inter é tão confortável, né, Tite, que se ganhar 1 ponto nesses 9, vai terminar entre os 4 ou, na pior das hipóteses, em 5º. Porque o Fluminense ficou muito para trás. A pontuação que o Inter fez, com 5 vitórias seguidas, é muito difícil no campeonato. Muito, muito difícil. O Flamengo está com 3. Aliás, o melhor aproveitamento individual do Brasileirão é do Luxemburgo. O Cruzeiro tem 75% e o Luxemburgo tem 80% na recuperação do Flamengo. 3 vitórias em 4 jogos. Saiu da lanterna para 19 pontos. Fez... 19 pontos para fugir ali daquilo que eu chamo da zona do inferno. Tite, você sentiu... Eu posso só fazer uma pergunta relacionada ao Campeonato Brasileiro? Não sei se a tua vai mudar um pouco. Pode. O nível técnico do Campeonato Brasileiro, ele de certa forma te decepciona? Tu esperava uma competição um pouco melhor? Abaixo da minha expectativa. Está abaixo, Daniel. Eu esperava com uma qualidade maior, com uma qualidade melhor. Qualidade individual ou coletiva? Coletiva, e as duas elas se misturam, né? Porque tu consegue ter uma qualidade coletiva se tu tem a individualidade, mas ao mesmo tempo, se tu tem equipes que elas já estão montadas e que elas permanecem, tu tem uma competição melhor. Vou dizer, o Grêmio está montando forte o seu plantel e estruturando. O Internacional se mantém forte. O Corinthians reestruturou e contratou uma série de jogadores e está ficando forte. O São Paulo mantém e trouxe forte. O Atlético Mineiro está reformatando a sua equipe e trazendo jogadores para forte. O Cruzeiro está num degrau acima dos demais. Para mim, ele está num outro... Isso vai determinar, nós falamos fora do ar que vai ser campeão, não sei, mas que ele está num estágio de futebol apresentado de sincronia acima. Vamos ver o Grêmio encarando o Cruzeiro lá no Mineirão. Foi 1-0, gol no finalzinho, mas o Grêmio teve, como disse o Tite há pouco, mais chances para marcar. Aí, essa, Dudu. E uma com o Luan. No segundo tempo foram muito claras, assim, bem. E teve uma outra que o Pará cruza e que o Dudu conclui. Eu também vou discordar do Filipão quando ele disse que o Cruzeiro pecou nas chances do Grêmio. Eu acho que não, acho que mais mérito do Grêmio na construção da jogada do que propriamente erro do Cruzeiro, né? Foi uma vitória pessoal, né? Lances individuais, isso, o Luan faz uma grande jogada também, faz a finta. E o Dudu fez uma finta no Léo, balançou, tirou do lado e ficou na cara do gol. Recurso técnico. Agora, que pecado, né? Como diria o Muricy Ramalho, a bola pune, né? Tá aí a
a comprovação. Aí mesmo foi uma boa chance com o Zé Roberto. Né? Aí Aliás, o Zé Ricardo Roberto Goulart jogou atrasou. muito bem, tá? Segundo jogo que o Zé Roberto faz muito bem na lateral. Tá Se bem que o motivado, Dedé né? cruzou na direita, né? Onde ali ele deveria estar, mas ele estava tentando